Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou devendo lá do começo da playlist da playlist de psicologia, tá certo? Bom, a minha ideia é, depois de alguns capítulos ou de algum capítulo, trazer as questões do livro, porque como é que funciona a composição do livro de psicologia, tá? Ele é bem simples, ele apresenta o capítulo, o conteúdo e depois disso, lá no final tem questões, ó. Tá vendo? Aqui são questões individuais, aqui embaixo são questões para se trabalhar em grupo, tá? Qual a minha ideia? É passar algumas, não todas, as questões e deixar para vocês responderem, tá? O objetivo é que elas sejam um exercício para vocês, tá bom? Não necessariamente vocês precisam que eu corrija a resposta, mas o exercício é para forçar vocês a pensarem na resposta, a procurarem a resposta nos vídeos, quem estiver lendo o livro, no livro, tá certo? Ou relacionar os dois, livro com vídeo, tá certo? Essa é a ideia. Para quem que são essas perguntas? Para quem viu os vídeos. Por quê? Porque são perguntas de capítulos específicos. Então vamos supor, hoje eu vou fazer do primeiro capítulo. Então, se você não assistiu os vídeos do primeiro capítulo, você não vai saber responder se você não conhecer nada de psicologia. Você tem que ter assistido para você conseguir responder, ou pelo menos tentar responder, tá certo? O que acontece? Todas as respostas das perguntas que eu estou aqui tem nos vídeos. É só prestar atenção, porque eu fiz questão de verificar uma a uma, tá certo? O que acontece? Essas perguntas, todas que eu vou ler aqui, eu vou fazer pontuações, eu não vou responder. Talvez eu responda uma como exemplo aqui, talvez, né? Mas eu vou fazer pontuações sobre as perguntas para ajudar vocês a responderem. Todas essas perguntas vão estar, sim, na descrição do vídeo. Aí você copia, joga para o teu computador ou escreve à mão e tenta fazer esse exercício. Eu acho fundamental. Por quê? Ao responder as perguntas, você vai ter que ver o conteúdo de novo. Isso vai fazer ele ficar mais claro na tua mente. Você entender melhor, porque quanto mais vezes o conteúdo passar na tua mente e você ter que pensar sobre ele, isso melhor vai ficar fixado na tua mente, tá certo? Então é legal você rever o conteúdo mais vezes. E o fato de você ter que responder perguntas faz com que você volte no conteúdo. Então eu acho fundamental para você entender melhor o conteúdo, rever o conteúdo e estudar de uma forma com mais qualidade. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar então essas questões aqui. Como eu disse, eu não vou dar as respostas de tudo, a ideia é vocês procurarem, eu vou ler e vou fazer pontuações, tá? Com esse objetivo de treino. Essas perguntas fazem parte do capítulo 1, tá certo? Só para quem não lembra do capítulo 1, que é psicologia ou psicologias. É o vídeo 1 da playlist de psicologia aqui, tá certo? Tem 2 playlists de psicologia aqui no canal, por enquanto, pelo menos, tá? Então, tem uma que é psicologia, só psicologia é o nome da playlist. É essa playlist, tá certo? Então, vamos lá. E tem vários vídeos, tá? Cada capítulo tem vários vídeos, não é só um vídeo para falar de um capítulo, são vários vídeos. Então, são vários vídeos para você ver, tá? Isso aqui é para quem está acompanhando os vídeos, está usando eles como base de estudo. Acompanhou os vídeos, tem as perguntas. É legal que você já viu os vídeos, você volta lá nos vídeos, revê, ou se você não rever, você tenta responder. Depois dá para você ir lá rever para ver se você acertou, que é uma boa técnica também, tá certo? Bom, e já tem gente pedindo esse conteúdo, então vamos embora para falar um pouco das perguntas e pontuações. Bom, vamos lá. Originalmente no livro são 13 questões, tá bom? 13 questões, mas eu deixei só 8, porque eu achei que algumas talvez vocês não conseguiam coletar as perguntas, então as respostas, então é desnecessário ter elas aqui também. Para se esforçar para responder, mas tem algumas que eu achei meio desnecessário, porque tem algumas que são meio repetidas, muito parecidas e tal, né? Então eu fiz um filtro, tá certo? Vamos lá. Se você quiser responder todas, tem o PDF do livro aqui embaixo, baixa o livro no PDF, pega todas as perguntas e responde, tá certo? Se você quiser, se você tiver o PDF aí, a página é o 29, ou se você tiver o livro físico, né, as perguntas estão na página 29, certo? Agora vamos começar. Mas é necessário, eu só vou fazer essas pontuações no primeiro vídeo.
certo? De perguntas. Então, os outros vídeos de pergunta, que cada capítulo tem perguntas, né? Eu não vou falar nenhuma pontuação, vai estar tudo aqui. Então, é por isso que, né, demorou um tempo. Bom, é isso aí, vamos lá. Primeira pergunta: qual a relação entre o cotidiano e o conhecimento científico? Dê um exemplo de uso cotidiano do conhecimento científico, em qualquer área, né? Então, o que está falando aqui? Olha, primeiro você vai ter que relacionar, né, a relação entre conhecimento científico e cotidiano. O que o conhecimento científico tem a ver com o cotidiano? Aonde é que eles se cruzam? Aonde que fica claro que o conhecimento científico está ali no cotidiano? Eu dei um exemplo muito legal sobre isso no vídeo, tá? E depois tem uma outra pergunta. Outra pergunta não, um exemplo. Você vai construir um exemplo. O exemplo é: dê um exemplo de uso cotidiano do conhecimento científico, em qualquer área. Quando que durante o nosso dia a dia, cotidiano, a gente faz um uso de um conhecimento científico? Lá no vídeo eu dou um exemplo. O que eu acho legal? Não vocês pegarem o exemplo que está no vídeo, mas vocês tentarem construir um exemplo. Observação, tá? Então, para você que vai ser um psicólogo, para você que vai trabalhar na área, que está fazendo psicologia, é fundamental você não pegar o meu exemplo, mas você tentar observar um exemplo lá, né? Lá eu dei um exemplo, não é para você copiar, é para você pensar na possibilidade. Então, é para você começar já a praticar uma observação do mundo, certo? Com uma visão mais científica. Então, você vai dar um exemplo, é legal você observar o mundo e tentar captar esse exemplo, certo? Dê um exemplo de uso cotidiano do conhecimento científico, certo? Bom, vamos lá. Essa é a 1 e já fiz as pontuações. 2. Pergunta de número 2, a segunda questão. Explique o que é senso comum. Dê um exemplo desse tipo de conhecimento, né? Então vamos lá. Você vai explicar o que é o senso comum. Deve ser o vídeo mais visto aqui do canal. Então você olha o que é o senso comum, pensa, reflete, resume e você vai dar um exemplo de tipo de conhecimento, né? Aqui está escrito assim: dê um exemplo deste tipo de conhecimento. Então você vai dar um exemplo de um conhecimento de senso comum, tá? Que não é científico, né? Diga-se de passagem. Um tipo de conhecimento de senso comum, naturalmente do senso comum. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, é legal você ver o vídeo de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 3, certo? Explique o que você entendeu por visão de mundo, tá? Essa ideia de visão de mundo, ela está sim no texto, explicitamente, só que também você consegue encontrar ela espalhada por todos os capítulos, né? Por todos os vídeos. Porque eu sempre falo sobre a questão de visão de mundo. Uma vez que você entendeu o que é a visão de mundo, toda vez que a gente abre um tema novo, um assunto novo, você vai entender aquele assunto e você vai entender aonde a visão de mundo está. Então, por exemplo, provavelmente deve estar lá no vídeo 3, sobre a questão do... Inclusive, fala sobre o senso comum esse vídeo. Senso comum, uma visão de mundo, tá? Procura lá que vocês vão entender, tá certo? Aqui já fala que o senso comum é um tipo de visão de mundo, mas o que ele quer aqui na pergunta é que você explique o que é visão de mundo. E eu explico nos vídeos de uma forma bem tranquila, tá certo? E aí ele vai pedir o quê? Não, ele não vai pedir exemplo nenhum, tá? É só para você explicar o que é essa visão de mundo, tá certo? Uma pontuação aqui. Pode parecer que essas perguntas são meio bobas para alguns, outros vão escutar e vão ficar, putz, agora vão parecer muito complexas, né? Mas o que eu tenho a dizer é que são perguntas simples. Observando o vídeo, prestando atenção, quem fez a anotação vai arrebentar. Isso daqui é simples. É coisa básica do conhecimento sobre a ideia de psicologia. Se você tiver dificuldades em responder isso aqui, você tem que entender que se você está com dificuldade, imagina para você absorver o que é mais complexo, que depende muito desses conhecimentos básicos. Então é fundamental que você se esforce para ler, para ouvir, ver os vídeos, entender melhor o que é cada ponto desse, para você conseguir responder. Você conseguindo responder significa que você entendeu em grande parte essa questão. E aí você está dominando o assunto. Essa é a ideia, tá certo? Vamos para a questão 4, então, né? Cite alguns exemplos de conhecimento da psicologia apropriados pelo senso comum, né? Isso daí é legal, eu falei e enfatizei sobre isso.
tem coisas no senso comum, que aparecem no senso comum, em que a psicologia vai pegar para ela, ou vai utilizar no seu processo científico, utilizar em todo o seu processo de desenvolvimento. Mas são coisas que vão aparecer primeiramente no senso comum, tá? Eu explico sobre isso nos vídeos, principalmente nos vídeos lá do começo, tá certo? Então é isso que você vai fazer. Cite alguns exemplos de conhecimentos da psicologia apropriados pelo senso comum. Aqui, o que eu quero de você? Que você faça os dois. A primeira coisa que eu expliquei tem coisas do senso comum que a psicologia pega. A pergunta tem coisas da psicologia que o senso comum pega. Eu peço para você que você faça esses dois. A pergunta é só uma, mas eu quero que você faça essas duas pontuações, tá? Por quê? Para você entender o lugar de cada um, tá? Lá em cima já tem essa pergunta ao contrário, não se preocupa, mas eu quero que aqui você faça esse esforço, tá? O que a psicologia faz que o senso comum se apropria, pega para ele, né? Eu dei um exemplo muito legal disso. E aí eu quero que você faça o contrário. O que o senso comum faz que a psicologia se apropria, tá? Faz esse exercício. A pergunta é só uma, mas eu fiz ela ficar um pouquinho maior, mas isso vai ser bom para você, tá? Vai ser um exercício mais completo, uma resposta mais completa. Bom, vamos lá. 5. Quais são... É 5 mesmo. Quais são os possíveis objetos de estudo da psicologia, tá? Essa daqui eu já achei que você pode bambear. Mas vamos lá. Como eu expliquei os possíveis objetos de estudo da psicologia, então eles vão estar bem claros. Pode ser que a resposta para essa pergunta não seja algo longo, tá? Então fica tranquilo que você vai encontrar sim. Por quê? Porque você vai ver que tem momentos que a gente vai falar sobre a psicologia científica e a gente vai falar sobre a diversidade de objetos da psicologia, tá certo? Então, é isso que ele quer saber, quais são os possíveis objetos de estudo da psicologia. E nesse capítulo que eu falo sobre isso, eu não vou saber, eu acho que é o 5º vídeo talvez, eu vou destrinchar isso um pouquinho mais, tá certo? Esse vídeo ele é antes de falar sobre a subjetividade como objeto da psicologia, tá? Então, quais são os possíveis objetos de estudo da psicologia, tá? Essa pergunta é um título de um vídeo, se eu não me engano. Então, vamos lá. 6. Esse daqui é matador, né? É o vídeo mais visto do canal, se eu não me engano. Ele é o do senso comum, que é o seguinte, o que é subjetividade, tá? Então, veja esse vídeo de novo. A resposta disso vai ser extremamente pequena. Vai ser mais ou menos umas 3 linhas, bem tranquila, tá certo? Veja o vídeo com calma, que lá eu explico o que é essa subjetividade. Eu dou uma longa explicação com exemplos, depois eu resumo e sintetizo. Quer dizer, eu explico de uma forma mais curtinha e você consegue colocar aqui essa forma mais curtinha explicando o que é subjetividade. A subjetividade, quase respondi agora, ela é uma frase, tá certo? 1, 2 frases você já consegue explicar o que é a subjetividade. Lembrando que subjetividade na psicologia é o objeto de estudo da psicologia, a subjetividade humana, tá certo? Mas isso não é o significado da subjetividade não, gente. Não estou dando a resposta não. A subjetividade é uma coisa específica. Vai lá no vídeo e vê, tá? 7. Por que a subjetividade não é inata? Isso daqui, eu deixei essa pergunta que é para deixar a galera maluca mesmo. Essa pergunta aqui, ela não é tão fácil. Creio eu, para quem está começando na leitura e no estudo agora, não é tão fácil. A própria pergunta traz uma dificuldade, que é assim, por que a subjetividade não é inata? Primeiro, você tem que saber o que é uma coisa inata, inata é uma coisa própria. Aí você vai falar, mas você falou que a subjetividade é uma coisa inata. Não é isso. Assiste o vídeo com calma e aí você vai separar o que é subjetividade, o que é singularidade. E aí você vai tentar responder essa pergunta. Por que a subjetividade não é inata, tá certo? Então lá tem a resposta, foco que você consegue responder. Respira e vambora. Não tem muito o que dizer sobre essa. Última questão, né? Por que as práticas, já achei até um erro aqui gramatical, do qual eu não sou muito bom. Por que as práticas místicas não compõem o campo da psicologia científica?
Lá no vídeo também eu vou falar sobre isso, mas eu já quero ajudar você nessa resposta. Você lembra que eu falei que pode ser que eu responda alguma ajudando? Eu vou falar um pedaço da resposta, mas eu quero que você assista o vídeo e complete, tá? Por que as práticas, né, místicas, elas não compõem o campo da psicologia científica? Porque as práticas místicas, elas fazem parte de um corpo de ideia que não são palpáveis, não são testáveis, a gente não pode testar cientificamente, tá? Então, como não tem como a gente testar cientificamente, não tem como a gente alcançar de uma forma científica, onde nós podemos ter uma base para comprovar o funcionamento daquilo, então não adianta trazer ela para o campo de estudo, entendeu? Então a gente não traz para o campo de estudo da psicologia. A área mística fica lá, e aonde a psicologia consegue alcançar e ver que aquilo dá sim para colocar dentro de uma esfera científica, aí beleza, certo? Mas o misticismo em si, ele faz parte de uma outra situação, né? Por exemplo, a filosofia, ela tem questões em que a psicologia consegue testar conceitos sobre a questão humana. Ela testa e vê que se é aquilo ou não, tá? O misticismo tem coisas que a gente consegue testar ou não, mas na sua grande parte ele não faz parte do escopo de estudo da psicologia. A psicologia não se preocupa em estudar isso, porque ele está em outro nível, né? Por exemplo, o que é Deus, né? Existe ou não existe? A psicologia não vai estudar isso. O que ela pode estudar é como é que a crença influencia na nossa dinâmica social, na nossa psique. Isso é uma coisa que ela pode estudar. Agora, estudar se Deus existe ou não é uma coisa que não cabe a ela, que ela não precisa, porque não tem uma estrutura de base ali científica para que ela estude e responda essa pergunta, porque é algo que é místico, né? Então, essa é a resposta. Você pode resumir e colocar aqui. Ver o vídeo para te ajudar, certo? Bom, eu acho que é isso, tá entregue. Tem outras perguntas que são em grupo, né? Que talvez fosse legal, mas assim, minha ideia não é passar em grupo, porque eu aposto que você vai estudar sozinho, né? Então isso daqui seria legal para se um grupo já tivesse entrosado, assistindo os vídeos e eu soubesse e tal. Então é desnecessário, meio que repete algumas perguntas de cima, mas com a ideia de fazer em grupo, tá? Então não preciso colocar elas aqui. Agora tem uma que eu vou ler aqui. Deixa eu ver se é legal passar. Deixa eu ver. Essa é legal. Essa aqui é sinistra, ó. Coloca essa última de bônus aí. Eu vou anotar aqui como atividade 9, que é o seguinte, ó. Você vai fazer um grupo, ou na tua sala, no teu curso, ou com parentes ou amigos. Um grupo. Você mais 3 pessoas já é um grupo, tá? É o seguinte, ó, verifique quantas pessoas do grupo já procuraram práticas adivinhatórias. A partir da leitura do texto, discuta a experiência, tá? O que você pode fazer? Você vai pegar pessoas que já tentaram práticas de adivinhação ou práticas religiosas também, né? Experiências religiosas. E você vai ler o texto, se você tiver o PDF. Se você não tiver o PDF, vê o vídeo. Aí depois que vocês 3 assistirem o vídeo, discutam, né? Discutam sobre essa experiência, né? O que é essa experiência? Por quê? Depois de você ter assistido, acompanhado, lido um pouco da psicologia, um pouco que seja, você já vai ter uma forma diferente de ouvir e de entender a fala do outro. Isso vai ser muito importante para o seu amadurecimento profissional. Por quê? Porque até certo momento nós estamos presos nos nossos preconceitos, né? Que são construídos pelo nosso meio social, religião, política, sistema social, cultura em geral. Nós estamos presos em muitas coisas que às vezes nem é essa coisa que nos prende, mas é uma cultura errada sobre essa coisa. Isso acontece muito na religião. Às vezes uma religião diz uma coisa e, vamos supor, a mídia diz outra. Aí a gente acha que é o que a mídia está falando, mas não é. Então a gente meio que se molda o nosso preconceito a isso, sem nem ao menos ter tentado entender por dentro aquela religião. Então estou dando exemplo da religião. Então você tem que se desprender desses preconceitos, porque de fato você não conhece aquela religião se você não entrou lá e tentou observar de uma forma diferente da forma de ver de dentro da religião, uma questão meio antropológica, né? Então quer dizer,
Você fazendo isso, você já vai ter um sentimento e uma percepção diferente da fala, sua observação diferente. Se você é contra aquele tipo de religião, talvez a tua fala e o teu entendimento fique mais, amenize, né, as suas dores e preconceitos, e você veja de uma forma mais técnica. Por quê? Porque você está absorvendo conteúdos mais técnicos. Então a tua mente vai se voltar para uma observação mais analítica, mais científica. Você vai estar deixando o senso comum. Então tente fazer essa prática, sim, tá certo? Que ela vai ser muito boa para o seu estudo e amadurecimento teórico, prático. Fora que é o seguinte, você faz uma roda dessa e essa análise, essa conversa, você já está praticando ali as teorias na prática da psicologia, tá certo? De alguns campos. Então eu acho que isso vai ser muito importante, certo? Bom, é isso aí, vamos lá. Até o próximo vídeo de perguntas, eu espero que você tenha gostado. E, ó, se ele foi útil, se você gostou, deixa aqui nos comentários para mim saber, isso me ajuda bastante, tá certo? Me incentiva a fazer mais vídeos, sabe? E ter um feedback, saber se ajudou, se foi bacana, se foi legal. Tem gente que está usando os vídeos do canal para estudar, então eu fico muito feliz com isso, certo? Então é isso, não esquece. Se você gostou das questões e das pontuações, divide aí, compartilha com o pessoal que você acha que seria interessante saber. Tentar responder essas perguntas também, para você aumentar o teu campo de conhecimento, certo? Isso aí, galera. Valeu, então, e até o próximo vídeo.